Divino alerta: nunca renuncie àquele que Deus escolheu para o seu milagro inesperado. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, o Império Persa, sob o domínio de Assuero, se estendia por vastas terras, trazendo prosperidade a alguns e opressão a outros. A cidade de Suzã, repleta de festividades e banquetes, respirava um ar de ostentação, mas por trás das paredes do palácio, uma sombra ameaçadora pairava sobre o povo de Deus. Amã, um homem de olhos traiçoeiros e coração maligno, havia tramado um édito que exigia a destruição total dos judeus. Os ecos de seu plano se espalhavam pela cidade como um lamento na noite. Esther, uma jovem judia que se tornara rainha, navegava entre os desafios de sua posição e sua identidade. O manto real a envolvia, mas seu coração pulsava em sincronia com seu povo. Mordecai, primo e tutor de Esther, gritava em desespero em frente ao palácio. "Esther!" ele clamava. "Não pense que por estares na casa do rei escaparás à matança. Quem sabe se para tal tempo como este foste elevada a rainha." Suas palavras vibravam como um sino, despertando Esther de sua complacência. Diante de sua incerteza, Esther tomou uma decisão audaciosa. Buscaria a ajuda de Deus. Convocou todos os judeus de Suzã a unirem-se em jejum por 3 dias. O silêncio do clamor, a expectativa e as orações criaram um ambiente de fervor e esperança. Seu coração estava em batalha, mas a fé em seu Deus a encorajou. Com um espírito de bravura, Esther adornou-se com suas vestes reais e caminhou em direção à sala do trono. Cada passo refletia a luta interna de sua alma. Ao abrir as portas majestosas do palácio, o ar pesava com a gravidade de sua escolha. O rei Assuero, recostado em seu trono, olhou para ela surpreso por sua ousadia de se apresentar sem ser chamada. Um cenário que poderia levar à sua ruína. "O que tens, rainha Esther?" indagou o rei, seus olhos fixos na beleza e na determinação de Esther. Ao ouvir a voz do rei, ela se sentiu envolta em um manto de graça e temor. Aproveitando a oportunidade, convidou-o para um banquete, um convite intrigante que poderia mudar o destino de seu povo. No entanto, o plano maligno de Amã estava prestes a se cruzar com a coragem de Esther, sem saber que o banquetear era apenas o início de uma batalha espiritual. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A tensão cresceu enquanto Esther refletia sobre seu chamado divino. A sala do banquete se tornava um campo de batalha entre vida e morte, e a pergunta pairava no ar: será que Deus se levantará para salvar seu povo? Esther sabia que sua identidade como judia não era algo que poderia esconder. A bravura que estava prestes a demonstrar envolveria não apenas a sua própria vida, mas a vida de muitos, e a revelação do plano de Deus estava se aproximando rapidamente. O grande desfecho se preparava, prometendo um desvendamento divino, mas o que Deus tinha reservado permanecia nas sombras, deixando a audiência ansiosa e expectante pela salvação que poderia surgir do inesperado. Esther aguardou na sala luxuosa, cercada pelo aroma de especiarias e a iluminação cintilante das lamparinas. O rei Assuero a observava com um olhar de curiosidade, sua presença imponente sublinhando o peso da situação. Ela respirou fundo, sentindo a pressão do momento em cada fibra de seu ser. A sala estava impregnada de expectativa.
Seus servos se moviam silenciosamente, mas o eco do silêncio ressoava em seu coração. Com uma coragem que só Deus poderia infundir, Ester começou a falar, sua voz suave, mas firme. Se eu obtiver favor diante de ti, ó rei, e se parecer bem aos teus olhos, dá-me a vida e ao meu povo a nossa vida. Pois fomos vendidos, eu e meu povo, para destruí-los, matar e exterminá-los. As palavras dela cortaram o ar como uma espada, e a expressão do rei mudou de curiosidade para indignação. Quem é e onde está esse que ousou fazer tal coisa? Perguntou Assuero, sua ira se elevando enquanto sua presença dominava a sala. O coração de Ester pulsava com um misto de temor e esperança. O adversário e inimigo é este maligno Amã, ela declarou, apontando com o dedo tremendo. O rei, em um acesso de fúria, se levantou rapidamente de seu trono, a ira pulsando em suas veias. Ele mal conseguia crer que alguém tivesse a audácia de desejar a destruição de sua rainha e seu povo. Amã! Ele bradou, a raiva quase ofuscando a razão. Enquanto isso, Amã, que havia se deliciado na proximidade do poder, sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele estava presente no banquete, mas sua satisfação convertia-se em desespero. Ester, ó rainha, eu te suplico, clamou ele, prostrando-se, enquanto o calor do desespero o consumia. Eu não quis fazer mal ao teu povo. Ester olhou nos olhos dele, e o peso da injustiça pairava entre eles. A traição não será esquecida. Visto que ele levantou a mão contra o povo de Deus, assim será o seu destino. A determinação de Ester quebrava as normas do medo, pois ela se levantava como uma intercessora. O rei Assuero, movido pela indignação, ordenou que Amã fosse enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mordecai, o homem que salvara a vida do rei. A execução ressoou como uma declaração divina. O que se pretendia para o povo de Deus se voltaria contra os seus opressores. Mas enquanto a obscuridade do plano maligno colidia com a luz da justiça, uma nova revelação estava prestes a se desenrolar. Uma carta de Mordecai, enviada em meio à confusão, havia chamado atenção em todas as províncias, despertando esperança e reanimação entre os judeus que haviam sido aprisionados pelo medo. Assim diz o Senhor, proferiu Mordecai por meio de sua mensagem. Não temais, pois o Senhor levantou uma libertadora entre nós. Ester é uma bênção em um tempo de calamidade. Contudo, o que vem após isso poderá ainda ser mais grandioso se nos unirmos em oração e busca pelo nosso Deus. Os judeus em Susã começaram a se reunir, suas vozes se entrelaçando em louvor e clamor. A salvação estava a caminho, mas eles não sabiam que algo maior estava em andamento no coração de Deus. Um plano que mudaria não apenas seu destino, mas o mundo ao seu redor. E assim, o cerco se apertava, mas também se espalhava a esperança. A história de Ester estava longe de terminar. A sabedoria da soberania de Deus estava prestes a revelar um mistério profundo, pois havia chegado o momento de ele agir de forma ainda mais poderosa. Vejam, sussurrava o Espírito, o Senhor é capaz de grandes feitos em tempos de provação. Preparem-se, pois a salvação se aproxima, e o nome do Senhor será glorificado. E os dias seguintes foram marcados por um espírito de renovação e fervor. Os judeus em Susã, embebidos em expectativa, reuniram-se nas praças e sinagogas, clamando ao Senhor em uníssono. A notícia do destino de Amã reverberou pelas províncias, despertando um temor respeitoso em seus opressores, mas também uma euforia libertadora no coração dos irmãos e irmãs da aliança. Era um momento em que a presença do Senhor parecia palpável. Uma resposta aos clamorosos autos de fervor e súplica. Ester, agora solene e firme, conversou com Mordecai sobre os próximos passos a serem tomados. "O que faremos agora?" perguntou ela, sua voz refletindo uma mistura de determinação e preocupação.
Haman foi derrotado, mas o édito permanece. O povo ainda está em risco. Mordecai respondeu com serenidade, seus olhos brilhando com clareza. Ainda temos que nos mover, minha rainha. O rei Assuero não pode simplesmente revogar o edito que Amã assinou. Precisamos do seu favor mais uma vez. Deus nos deu uma oportunidade e não devemos deixá-la passar. Um silêncio pesado pairou entre eles, com Ester lembrando-se das palavras que haviam mudado o destino do povo. Se eu obtiver favor diante de ti, ó rei. A coragem renascia dentro dela, um eco da virtude que ela exibia como uma mulher escolhida. Eu irei novamente, mas esta próxima vez pedirei algo diferente. Peço ao Senhor que eu possa ter a palavra, e com ela, trazer a verdade de nosso sofrimento ao rei. Assim, seguindo o conselho de Mordecai, Ester preparou-se para adentrar novamente os salões reais, vestindo-se com esplendor. Robes elaborados adornavam seu corpo, mas sua beleza exterior mal poderia rivalizar com a força de seu espírito interior. Uma nova determinação a envolvia, como uma armadura divina. Enquanto ela se aproximava do trono do rei, um intenso silêncio tomou a sala, e o coração de todos ali parecia se unir em um único clamor. Que o Senhor a acompanhe. Ao entrar, o rei Assuero ergueu os olhos, e ao vê-la, seu semblante suavizou. Que é que desejas, ó rainha Ester? Até a metade do meu reino será dado a ti. As palavras dele foram como música celestial, despertando um novo foco no meio dos que estavam presentes. Ester respirou fundo, sabendo que o momento de decisão havia chegado. Vive o rei, começou ela, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Se eu obtiver favor diante de ti, e se parecer bem à tua vista, permita-me a vida e a vida de meu povo. Nós fomos condenados à destruição e ao erro, mas, ó rei, eu clamo pela verdade. O homem que fez isso, Amã, procurou nossa morte. O rei olhou para ela com um misto de perplexidade e horror. Como isto pode ser? Por que eu não sabia? A história emaranhada chegou a ele como um choque de verdade. Então, meu rei, disse Ester, traga a justiça que os inocentes merecem e revogue o édito que escreveu Hamã. Nossos corações clamorosos se dirigem a ti e sabemos que tu és um rei que busca o que é justo. Em cada palavra, uma nova esperança brotava. Ela suplicava pelo resultado que se erguia como um incenso diante do Senhor. No entanto, enquanto a conversa se desenrolava na escuridão, algo ainda seguia a se mover. A fé renovada dos judeus em Suzã começou a ressoar em toda a terra, e em cada canto suas vozes se levantavam em adoração. O Senhor é fiel, ecoavam, enquanto sistemas de poder e opressão tremeram sob o peso da verdade. E assim, através do véu da história, o pensamento divino estava em movimento. O que Ester não sabia era que a batalha maior estava diante dela e que a intercessão por seu povo não apenas mudaria a vida deles, mas também faria ecoar as promessas de Deus pelas gerações. Prepare-se, sussurrou uma voz suave que parecia atravessar os tempos, porque mesmo nas trevas a luz brilha e a salvação está próxima. O Senhor fará algo maravilhoso em breve. E ao ecoar essa palavra, Ester olhou para o alto, sentindo a intensidade do chamado. O que sucederia mostraria que a fidelidade divina nunca falha, mesmo quando menos se espera. A tensão na sala do trono era palpável, enquanto as palavras de Ester reverberavam na mente do rei Assuero. Como isto pode ser? Ele repetia consigo mesmo, perplexo e em estado de confusão. O coração de Ester pulsava forte, suas preces se elevando aos céus em um ardente clamor por misericórdia e justiça. Ó Rei, não apenas nossas vidas estão em risco, mas também a integridade do povo que serve ao Senhor, disse ela com fervor, buscando conectar a sua súplica ao coração da liderança. Amã agiu pelas sombras e com sua astúcia usou sua posição para perverter a justiça.
Os rostos presentes tornaram-se sombrios, absorvendo a gravidade da revelação. O rei se levantou, sua raiva diminuindo, mas seu desejo por justiça despertando. Olhando profundamente nos olhos de Ester, ele perguntou: quem é este homem que se atreveu a tramá-lo contra você e os de sua nação? É Amã, o filho de Hamedata, o agageu que se elevou à grandeza e em sua altivez decidiu destruir todos nós. Respondeu Ester, sua voz forte, cortando o silêncio como uma espada afiada. O rei, sentindo-se traído, chamou seus guardas, e a decisão que estava por vir poderia mudar tudo. Mas enquanto o tribunal se agitava em Suzã, a plebe clamava, suas vozes elevadas como um clamor coletivo a Deus. Eles se uniam em fervorosa oração, seus clamorosos ecos ressoando nas ruas e praças, pedindo por livramento. E nos céus, olhos esperançosos se voltavam para o Senhor, que é o Deus que salva e livra. Contudo, a revelação não se limitava à dor do presente. Um novo plano começava a se desenrolar. A mente do rei Assuero girava em torno da nova ordem e da ira que ardia em seu coração. Ele não apenas desejava justiça, mas uma resposta devotada à sua autoridade. «Tragam Amã», ordenou em voz alta, fazendo ecoar a gravidade de sua reprimenda nos corredores do palácio. Nos confins da escuridão, Amã, em sua sede de poder, ignorava o grito que ressoava na terra, mas logo ouviria que todo seu plano estava começando a desmoronar. As tramas urdidas em segredo agora começavam a ser expostas à luz. As sombras que antes protegiam Amã se tornavam sua própria prisão. Ester, no entanto, não sabia que a enormidade de sua intercessão por seu povo despertaria não apenas a ira do rei, mas também teria uma implicação divina que se estendia até gerações futuras. O Senhor, nosso Deus, é um Deus zeloso, sussurrou um murmúrio nos ventos, e ele levantará um redentor em meio à opressão. Quando Amã entrou apressadamente, seu semblante era um retrato de arrogância. Mas ao ver o rei e a rainha, a atmosfera mudou. O temor lançou sua sombra sobre ele. No entanto, um espírito de orgulho ainda o envolvia, pois ele não compreendia que os desígnios do Senhor operavam em um plano muito maior. As palavras de Ester, carregadas de fervor e fé, ecoavam na mente do rei, enquanto ele encarava o homem que ousou vislumbrar o exterminador de seu povo amado. A conexão espiritual tornava-se uma rede que mantinha o destino da nação pendendo do fio da determinação divina. Você não é nada mais que um cúmplice do mal que o meu povo enfrenta, o rei declarou em voz firme, diante de um Amã que já vislumbrava sua queda. Ester, sentindo a pressão do momento, fechou os olhos e pediu a Deus que falasse através de sua boca. E assim, a verdade estava prestes a ser revelada, e a decisão do rei ecoaria através da história. As palavras que seriam ditas neste instante não apenas afetariam a geração atual, mas reverberariam pela eternidade. O cerne do plano divino estava em movimento. A salvação de um povo estava prestes a ser ratificada. Em meio a essa agitação, um novo sussurro divino fluiu pelos corações dos fiéis, revelando: preparem-se para o inesperado, pois o Senhor moverá montanhas e reverterá destinos. Esperem pelo propósito que revelará a vitória onde antes houve derrota. A esperança fervia, mas a batalha ainda não fora ganha. A história ainda se desenrolava e a promessa de Deus tornava-se cada vez mais vibrante diante dos olhos de todos. Então, firmemente no espírito, Ester soube que sua intercessão e o clamor de seu povo estavam alinhados com o coração de Deus. O que acontecerá em seguida será um testemunho de que o Senhor é nosso auxílio e nossa força. E o que estava por vir era um desdobrar que mostraria que as promessas divinas nunca falham, mesmo quando as sombras cercam o que é esperado. Na sala do trono, o ambiente se tornara um campo de batalha espiritual.
O rei Assuero, com os olhos fixos em Amã, exibia uma combinação de fúria e determinação. As palavras de Ester ainda ressoavam, um eco poderoso que tocava o centro do seu ser. Ele, que antes estava cativo pelas artimanhas do Agageu, agora via claramente a traição ao seu povo. Amã, você ousou afetar a vida de um povo que eu, como rei, cuidei com tanto zelo. A voz do rei cortava o ar, como um golpe decisivo contra a traição que se manifestara em sua corte. Amã, com o rosto pálido, começou a perceber a gravidade de sua situação. Sua arrogância diminuía a cada instante, enquanto a sombra da execução se aproximava inexoravelmente. Ó rei, eu fiz isso por um bem maior, gritou Amã, na tentativa desesperada de se justificar. O povo judeu se recusa a se submeter às normas do império. Eles são os verdadeiros traidores. Mas o coração do rei não estava mais inclinado a ouvir suas palavras vazias. O Senhor, em seu plano soberano, havia colocado Ester naquela posição de influência e autoridade. Era hora de a verdade prevalecer. O rei recordou-se das declarações proféticas que haviam fluído sobre a nação hebraica. Tinha ouvido muitos rumores sobre os hebreus e as promessas feitas a seus ancestrais. Ester, com os olhos fixos novamente em Amã, sentiu a urgência do momento. Era o tempo de a luz ser derramada sobre o que estava nas trevas. Seu orgulho e suas mentiras não serão mais tolerados. O Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, defende o seu povo. Você decidiu destruir a quem Deus ama, proclamou ela, seu tom ressoando com autoridade e desafiante. O corpo de Amã tremeu sob a acusação. Ele não esperava que uma simples mulher, uma judia, se tornasse sua forte opositor. Mas minha riqueza e poder, eu sou demais poderoso para ser derrotado, balbuciou, buscando reter a dignidade que rapidamente escorregava de suas mãos. As palavras de Ester penetraram como uma lança afiada. O orgulho precede a ruína, e a altivez de espírito é a queda. O Deus de Israel está contra você, e seu destino já está selado no céu. O que você tramou será o que você enfrentará. Naquele momento, uma tensão irrompeu na sala. Os guardas aguardavam as ordens do rei. O silêncio era palpável, quase sagrado. Então, uma ordem foi dada. Levem Amã embora, ele deverá ser julgado. As palavras de Assuero ecoaram, um vento de justiça balançando os corações presentes. Enquanto Amã era arrastado, clamando de desespero, Ester caiu em oração, pedindo a Deus que viesse em socorro dele. Mas, em meio à súplica, uma sinfonia de providência divina se desenrolava ao seu redor. Deus, que controla os destinos e vira a injustiça desde as raízes, estava prestes a reverter o que parecia ser o fim. Preparem-se, murmurou um dos homens mais próximos ao rei, pois os planos de Deus são mais altos e mais profundos do que podemos imaginar. Era uma palavra de esperança, uma lembrança de que a história não terminava naquele instante. O que estava por vir era um testemunho da fidelidade de Deus. Ester sabia, em seu coração, que uma resposta de Deus estava a caminho. O desafio e a opressão se tornariam a plataforma para um milagre inesperado. O céu não havia se silenciado. As orações de um povo clamando por libertação estavam se elevando, e o Senhor, fiel às suas promessas, entrelaçava os destinos de sua nação. Como um profundo momento de reverência caiu sobre todos, a luz atravessou as sombras da sala, e Deus sussurrou ao coração de Ester: o que acontecerá a seguir será um sinal para todos os povos. Espere e veja a salvação que preparei, pois aquilo que você teme se tornará uma gloriosa redenção. O Senhor seu Deus faz novas todas as coisas. E antes que o dia se tornasse noite, um plano divino começava a brilhar como um farol na escuridão. O que viria a seguir revelaria uma glória que excederia toda a compreensão. A batalha estava apenas começando,
e as promessas de Deus ecoariam na eternidade. Esther sabia que seu papel era apenas o começo de algo além do que poderia imaginar. E enquanto a sala do trono permanecia em expectativa, um novo desdobrar do plano soberano de Deus se aproximava, prestes a ser revelado. Enquanto Amã era levado sob custódia, Assuero mantinha seu olhar fixo na porta da sala. Sinais de inquietação surgiam à medida que os murmúrios da corte aumentavam. Os nobres, testemunhas da gravidade do momento, trocavam olhares nervosos, suas respirações entrecortadas, refletindo a tensão do rei. O sol começava a se pôr, projetando sombras longas que dançavam nas paredes, como se o próprio céu estivesse cobrindo o que se desenrolava com um manto de mistério e expectativa. Esther, em meio à multidão, sentia seu coração pulsar a cada batida. A confirmação de Deus ressoava em seu espírito. Onde antes havia desesperança, agora havia fé. Com a força de uma leoa, ela firmou-se em oração, levantando-se não apenas como a rainha, mas como intercessora do povo escolhido. Ela clamou a Deus, pedindo pela coragem necessária para enfrentar o que estava por vir. Senhor, fortaleça os corações de tua nação, que cada judeu saiba que não estamos abandonados, mas guiados por ti, murmurou ela, e seus lábios se moveram em comunhão ardente com o Altíssimo. Dentro do palácio, a tensão tornava-se quase palpável. O destino de Amã se aproximava como uma tempestade. Em um canto, um dos ministros de Assuero, com olhos ardentes de pavor, aproximou-se do rei. Ó rei, Amã não é a única ameaça. Ele se uniu a alguns dos nobres em um complô contra os judeus, planejando seu extermínio. É preciso agir rapidamente. Assuero, tomado pela indignação, já começava a perceber que seu reino estava em meio a uma traição maior do que imaginara. A traição de Ramã agora desencadeava um alerta profundo em todo o palácio, mas o poder do rei não era uma rocha inabalável. Símbolo de falsa segurança, poderia desabar sobre os que não buscavam justiça. Enquanto isso, fora do palácio, uma multidão se reunia, e os sussurros de esperança começaram a ecoar pelas ruas. Os judeus, sentindo a mudança no ar, se uniram em oração, invocando o Senhor. Que a proteção de Deus nos envolva, que estava previsto por ele se cumpra. As palavras se entrelaçavam com fervor, e havia uma certeza crescente de que algo monumental estava por vir. Esther, após orar, voltou seu olhar para o rei, sua expressão agora cheia de convicção. Ela sabia que não poderia ficar em silêncio. Com o coração palpitante e um peso de responsabilidade sobre seus ombros, ela aproximou-se do trono, interrompendo os murmúrios ao redor. Ó rei, não sou apenas uma rainha, mas um instrumento da vontade de Deus. O rei olhou para ela, e seu olhar refletia tanto perplexidade quanto determinação. Dize-me, Esther, o que desejas, e eu te darei até metade do meu reino. Assuero, arrebatado pela bravura de Esther, ignorou por um momento suas preocupações reais e pessoais. Com a voz firme, mas cheia de temor, Esther declarou: Sou judia e meu povo será exterminado. Amã, em sua traição, pretende não apenas a minha morte, mas a dos meus irmãos. Ó rei, clamo por tua graça e teu favor. Salva-nos da destruição que ele tramou. As palavras de Esther perfuraram o ambiente como um trovão rasgando o céu. Um silêncio profundo tomou conta do lugar, enquanto o reino contemplava a ousadia daquela mulher. Assuero franziu a testa, a fúria surgindo em seu olhar novamente. Ele foi lembrado do pesadelo que havia ameaçado o seu domínio. Como ousa este homem tramar tamanha maldade? Frente ao olhar do rei, a sombra de Ramã penetrou na sala como um espectro aterrador. Começava a ensaiar sua defesa, mas as palavras falhavam ao sair de seus lábios. O Senhor já havia silenciado seu orgulho. O justo juiz se manifestará, e aqueles que se levantam contra o seu povo enfrentarão a ira de um rei mais alto.
sussurrou uma voz entre os súditos, como um eco de esperança nas sombras. E aconteceu que, enquanto as palavras de Ester se desenrolavam como um tapete diante do trono, a providência divina começava a costurar os fios de um destino que ninguém poderia intervir. O rei assentiu, sua justiça clamando por atos de intervenção. O desfecho daquela batalha espiritual, no entanto, permanecia envolto em mistério. Preparem-se, pois a salvação do Senhor está a caminho. Ressoou em seu coração a promessa de eternidade. E com isso, um lamento se ergueu de toda a Judéia, enquanto o justo juízo de Deus se aproximava, prestes a ser revelado em todo o seu esplendor. O que estava prestes a ocorrer não era apenas uma questão de vida ou morte, mas da própria aliança de Deus com seu povo. O ar pesava com a tensão palpável que se havia instalado no palácio do rei. Assuero mantinha os olhos fixos em Ramã, um homem que outrora fora seu confiável conselheiro, agora transformado em um vilão cujos planos malignos ameaçavam não só a rainha, mas toda uma nação. O tempo parecia ter parado enquanto a zinabre da verdade escorria lentamente entre eles. A rainha Ester, com seu coração ardente de fé e propósito, sentiu que o Senhor a havia preparado para aquele momento de confronto. O que se inicia nas sombras será trazido à luz, murmurou para si mesma, mascarando a ansiedade que fervilhava em suas veias enquanto observava a cena se desenrolar. Amã, tomado pela desesperada necessidade de defesa, balbuciou palavras desalinhadas, tentando se justificar. Ó rei, não percebas que sou inocente. Eu não desejei tal mal. A conjuração se originou de um mal-entendido, uma trama de outros, mas a fúria de Assuero ardia como um fogo devorador. Como ousas falar-me de inocência quando procuraste exterminar o povo do teu próprio rei? As sombras de tua traição não poderão te proteger. A voz do rei elevou-se, ecoando pelo vasto salão, trazendo consigo um peso divino que fez o ambiente tremer. Esse momento de clamor já reverberava nas ruas da cidade. Os judeus, na certeza de que Deus estava prestes a agir, se reuniram em grupos, clamando ao Senhor com fervor. Salva-nos, ó Deus, Tu és nosso refúgio e fortaleza. Entramos em um tempo de provação, mas em Ti depositamos nossa esperança. As orações ascenderam aos céus como uma oferta de incenso, enquanto Ester, de pé diante de Assuero, sabia que cada palavra era fundamentada em sua intercessão. Rei Assuero, por favor, entenda que a malícia de Amã não é apenas contra a minha vida, mas contra a aliança que o Senhor estabeleceu com o povo que ele escolheu. O Deus de Israel não nos abandonará. Uma onda de emoção atravessou a sala, enquanto a revelação da aliança começava a esculpir a atmosfera. Os nobres, antes entorpecidos pela ambição e medo, começaram a perceber a gravidade das ações de Ramã, como se um véu estivesse sendo retirado de seus olhos. Assuero, olhando para a rainha, viu não apenas uma mulher de coragem, mas a voz de um povo que clamava por justiça. Seus fios de traição agora estão desconectados. A verdade que você se esforçou em ocultar se manifestará, e eu não permitirei que isso passe despercebido, declarou o rei, com um tom de determinação inabalável. Então, no calor do momento, Assuero se voltou ao seu ministro de confiança, Arbona, um daqueles próximos ao rei que agora se permitia ver além dos véus de engano. Que se prenda Ramã e que processo o aguarde. Ramã, ao ouvir tais palavras, tremeu. O que antes era sua segurança, agora se tornava sua maior condenação. Os nobres que o apoiavam não podiam mais ignorar a crescente indignação do monarca. O pesadelo de Amã começava a se concretizar diante de seus próprios olhos. Em verdade, o homem que se levantou para eliminar um povo será agora o alvo da ira do rei, sussurrou o povo de Judá. Um murmúrio de certeza que crescia entre eles, por 2 vezes reafirmado em suas mentes.
como um eco da palavra em Salmos, onde se afirma que os planos do justo permanecem eternos, mas os ímpios perecem. Esther sentiu a presença do Senhor envolvê-la, uma confirmação de que naquele caos a graça ainda poderia triunfar. Ó Deus, que a tua vontade seja feita e que as chamas da tua justiça queimem tudo que se levanta contra teus escolhidos. Ela orou silenciosamente, seu espírito fervendo com a certeza da vitória. Com o destino de Amã selado, chegou o momento de uma revelação divina que superaria o entendimento humano. E quando se clamar por juízo, que também se clame por misericórdia. Pois o que está por vir não é apenas um julgamento, mas um despertar de vidas e uma restauração de corações. Assim, enquanto o sol despedia-se do horizonte, carregando a luz do dia, uma nova aurora aguardava. A partir da sala do trono até as ruas de Suzã, um murmúrio de esperança e expectativa se espalhou. Estamos prestes a ver a salvação do Senhor. E com isso, o plano soberano de Deus estava em movimento, anunciando uma reviravolta que muitos não poderiam imaginar. O que o Altíssimo estava prestes a fazer asseguraria não apenas a preservação de seu povo, mas a manifestação de seu poder em circunstâncias impossíveis. Esther observou Hamã sendo conduzido pelas guardas, seu rosto agora uma máscara de desespero. Ela se permitiu um momento de esperança, mas foi rapidamente envolvida pela gravidade do que ainda estava por vir. O destino de um povo estava em suas mãos. Com a mente ardendo, ela decidiu não se sentar em sua posição de rainha, mas levantar-se como a intercessora de seu povo. Senhor, invoca a tua graça sobre nós. Sua alma clamava com fervor. Assuero, sentindo a carga da decisão, caminhou até a janela do palácio. O chão sob seus pés parecia vibrar com a intensidade das vozes que clamavam nas ruas. Haviam orações e súplicas ecoando de cada esquina da cidade. A empatia pelo povo que uma vez ignorara começava a romper as barreiras que ele mesmo levantara. Esses são meus súditos, e seu Deus é poderoso, pensou, lembrando-se das promessas feitas a Israel. Enquanto o rei ponderava, uma sombra repentina cruzou seu rosto. De repente, as recordações dos banquetes alegres e das adorações devotadas ao Deus de Israel lhe vieram à mente. Como pude ser tão cego? O peso da realização pairava sobre seu coração, e a indignação pelo engano de Hamã cresceu como um fogo renovado. Uma nova determinação brotou dentro dele. No entanto, Hamã, em sua agonia, buscava desesperadamente um escape. Ó rei, eu sou apenas um homem. Por favor, mostre-me misericórdia. Ele implorou, reconhecendo o ar que mudava no palácio. Mas as palavras de Hamã caíram em ouvidos surdos. Ele foi um pregador da morte e agora pedia pela vida que tinha tentando extirpar. O rei retornou ao seu lugar, percebendo que cada ato de aliança que ele decidisse poderia ressoar em todo o reino. Enquanto isso, as ruas de Suzã fervilhavam de expectativa e temor. Os judeus, com corações unidos, oravam e jejuavam. Ó Senhor, tu que libertaste nosso povo das garras do Egito, livra-nos novamente, que a tua mão poderosa se mova como nos dias antigos. As vozes se entrelaçavam, formando um cântico de confiança e entrega. Dentre os súditos de Hamã, sementes de dúvida começaram a brotar. Nobres que antes apoiavam Hamã começaram a sussurrar entre si, percebendo a injustiça da condenação que se aproximava. O nosso destino depende do que o rei decidir. Temos que reconsiderar nossas posições. Quando a verdade é revelada, o que antes parecia estar firme começa a desmoronar. Voltando-se para Esther, Assuero percebeu que a força dela não estava apenas em sua beleza, mas em sua coragem e fé destemida. Ele se lembrou da palavra de Daniel. Os entendidos brilharão como o brilho do firmamento. De repente, a compreensão do plano de Deus inundou sua mente.
E se o Senhor a tivesse colocado aqui para um momento como este? Esta pista, este fio de compreensão, começou a tomar forma. Rainha Esther, tu falaste da aliança. O que faremos agora? Eu não posso agir precipitadamente. Temos que buscar a verdadeira justiça. No fundo do coração do rei, algo começou a mudar. Uma luz de sabedoria e prudência. Como se as palavras do rei fossem um eco do plano divino, as portas do céu pareciam se abrir, enquanto as promessas feitas a Abraão começavam a se entrelaçar na história presente. Esther sabia que sua intercessão não seria em vão. O plano soberano de Deus estava se moldando e revelando, e o desenrolar da trama estava longe de terminar. A expectativa de algo grandioso se aproximava, fazendo todos os seres humanos reverberarem com as esperanças dos incautos. Enquanto os laços de justiça e misericórdia se entrelaçavam, as sombras que cercavam Suzã começavam a se dissipar. O tempo estava se encaminhando para uma culminação que não poderia ser ignorada. Não é este o momento em que o Senhor realizará coisas grandes e inesperadas? Pensou Esther, sentindo que o desfecho de sua história não era um acaso, mas uma orquestração divina que levaria ao clímax da fé de um povo. Assim, a luz brilhou através da obscuridade. Uma esperança renovada surgia, mas um novo temor pairava no ar. A revelação do plano de Deus ainda não tinha ocorrido totalmente, e a batalha estava longe de terminar. As palavras de um profeta se tornaram um mantra. O que Deus quer, ninguém pode impedir. Que desdobramentos aguardavam Esther, Assuero e o povo de Israel era um mistério divino prestes a ser revelado. Esther respirou profundamente, consciente de que o futuro de sua nação estava pendendo na balança da justiça. Rei Assuero, eu clamo por sabedoria. A tua decisão não se limita a um homem, mas determinará o destino de um povo fiel ao Deus Altíssimo. Lembra-te das promessas que o Senhor fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. O Senhor não esquece os seus. Suas palavras ecoaram com a força do clamor da nação, ressoando na alma de cada israelita. O rei, com a mente inundada pela gravidade da situação, sentiu a necessidade de consolo e de orientação. Ele se voltou para as Escrituras e os relatos de passagens onde o Senhor havia intervenido em favor de seu povo, como em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós aquietai-vos. O entendimento de que uma escolha errada poderia levar a um grande derramamento de sangue pesava em seu coração. Amã, cada vez mais desesperado, tentava lembrar os feitos que o haviam levado àquela posição de poder. Ele gritou: "Ó rei, eu era o seu leal servo. Não poderia ter imaginado que o plano de morte viria de mim." Mas a realidade se estabelecia diante do rei, e cada palavra de Amã parecia uma tentativa desesperada de desviar a ira do seu destino. Esther, percebendo a fraqueza do inimigo, tomou coragem e disse: "Ó rei, não sou eu que clamo por vingança, mas desejo apenas que a verdade prevaleça. O verdadeiro inimigo do seu reino é aquele que se levantou contra a vida de inocentes, que tem se prostrado diante de ídolos, ignorando a verdadeira grandeza do Deus de Israel." As palavras de Esther penetraram o coração do rei como um raio de luz em escuridão profunda. Assuero sabia que não poderia ignorar a verdade que emergia em sua frente. Ele se lembrou das profecias que falavam de liberdade para os cativos, de restauração e de um novo começo. "O Deus de Israel é um Deus de redenção", murmurou em voz alta, refletindo a crescente convicção dentro de si. Os nobres, que estavam como testemunhas, não podiam evitar a comoção interna. Um deles, que havia sido um dos defensores de Amã, agora se colocava em dúvida. "O que está acontecendo? Esta mulher é movida por algo mais profundo", ele sussurrou para seu colega. Enquanto isso, as súplicas do povo ecoavam ainda mais intensamente nas ruas de Suzã.
Senhor, seja feito segundo a tua vontade, que a tua mão permaneça sobre a nossa nação e que a verdade prevaleça. As vozes uniram-se em um clamor de fé, que subia ao céu como um perfume suave de orações sinceras, despertando a presença de Deus. No palácio, Amã começava a compreender o horror de sua situação. Ele se lançou aos pés do rei, implorando por misericórdia. Nada pode ser pior que ser o instrumento do julgamento de um povo escolhido. Por favor, olhe para o que fiz e para o que poderia ser. Mas Assuero, seus olhos mais claros do que nunca, reuniu-se com a coragem de seus antecessores. Não se deve defender a vida de um homem que tramou para aniquilar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e não posso ser um árbitro da desgraça para aqueles que creem. Então, o rei tomou uma decisão. Chamem-me os conselheiros. É hora de reverter a situação. O eco da determinação do rei reverberou pelo palácio como um trovão. Neste momento crucial, a intensidade do plano divino começou a se desenrolar. A promessa de Deus a seu povo estava prestes a se manifestar de maneira surpreendente. Amã, o opressor, se tornaria o símbolo da queda de todos que se opõem ao Senhor. O clamor de Ester e as súplicas do povo eram a trilha para a revelação do plano soberano de Deus. Por meio delas, o caminho para a salvação começava a se abrir. Assim, uma nova esperança se levantava, mas o verdadeiro desfecho ainda estava por vir. A história de redenção estava apenas começando a se desenrolar, levando todos à expectativa de um marcado ato divino que mudaria o curso das nações em uma fração de tempo. Enquanto todos aguardavam, um sussurro se espalhou. O que Deus decidiu, ninguém poderá anular. A moldura da história estava sendo pintada com cores vivas de coragem e fé, imediatamente confrontando a escuridão sob uma luz radiante. A tensão no palácio ecoava como um trovão prestes a despencar. O coração de Ester pulsava com a urgência de suas palavras e os clamores do povo. Ela sabia que os destinos estavam entrelaçados e que cada declaração agora exigia uma resposta que não apenas determinaria seu futuro, mas também poderia refletir o caráter de Deus em toda a sua majestade. Ó rei Assuero, começou Ester, sua voz firme embora entrecortada por uma emoção profunda. Não sou apenas uma rainha, mas a porta-voz de um povo que clama ao Senhor por justiça e redenção. Vós, que governais sobre a terra, tendes o poder de decidir o nosso destino. Mas lembre-se que toda a autoridade vem de Deus, e será de Deus que será cobrada. O que Amã tramou não se limita a uma intriga palaciana, é uma traição ao próprio Senhor que nos sustenta. As palavras de Ester ressoaram fortemente, e aquelas na sala, que antes se moviam com incerteza, agora se encontraram envolvidas na gravidade da mensagem. O temor e a reverência começaram a pulsar entre os nobres cúmplices de Ramã, à medida que a consciência de suas decisões começava a pairar sobre eles. O rei Assuero, sentindo o peso das responsabilidades que o cercavam, convocou seus conselheiros. Reúnam-se os sábios de meu reino. O que é justo deve ser visto e levado em consideração. O destino de um povo não é um jogo, ele tem consequências eternas. Enquanto os nobres se moviam, mente e coração de Assuero buscavam alinhar-se com a sabedoria do Altíssimo. Somente naquele momento ele percebia que em seu estado de deslumbramento por Amã havia se distanciado da verdade. O clamor silencioso de Ester e dos judeus já ecoava em seus pensamentos, e em sua fervente determinação, novas resoluções estavam prestes a germinar. Seja feito conforme a justiça, que não se levante o mal contra os inocentes, ele declarou com fervor, o eco de sua voz reverberando como o das multidões orando nas ruas. Amã, a essa altura, estava em estado de desespero.
O plano que outrora parecia infalível desmoronava diante de seus olhos. Ó rei, eu não desejei esta calamidade. Era uma questão de lealdade ao império, balbuciou. Mas seus apelos começaram a soar em vão. A justiça parecia se erguendo, apesar de suas artimanhas. Foi nesse momento que o ministro Arbona, moldado por um novo entendimento, levantou-se e falou. Rei, Amã preparou uma forca para Mordecai, o homem que salvou tua vida, que se faça justiça e que ele receba a pena que arquitetou para os inocentes. Pois a malícia que ele serviu se voltará contra ele. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Ester olhou para Assuero, suas esperanças entrelaçando-se com a fé de seu povo. Ó rei, fortaleça a mão que se levanta contra o mal, que a justiça de nosso Deus prevaleça sobre aqueles que se opõem à sua vontade. Com sua voz finalmente reconhecida, o rei se voltou para Amã, seu olhar penetrante e autoritário. Amã, você será julgado não apenas por suas ações, mas pelo que tramas nas trevas. Em um gesto dramático e carregado de significado, Assuero ordenou. Seja levado para a forca que ele mesmo preparou. Os murmúrios de incredulidade e espanto correram pela sala. O temor se instalou entre os nobres, enquanto a ordem reverberava com um peso celestial. Amã, agora cercado pela verdade de seu mal, foi afastado da presença do rei, seu destino selado na própria armadilha que ele construíra para os justos. Mas a história de Ester estava longe de terminar ali. Ela se colocou de pé, invocando mais uma vez a graça e a bondade de Deus. Ó rei, nós ainda estamos em perigo. Não bastará apenas a queda de Amã. Precisamos revogar o edito que seu coração maligno redigiu contra meu povo. Somente assim saberemos que a injustiça foi completamente expurgada. Assuero olhou para Ester, lembrando-se da força de seu coração e da bravura em sua voz. Assim será, rainha Ester. Enviaremos mensageiros por toda a terra para promover a certeza de que o povo de Israel será restaurado e protegido. Esta será a minha declaração para todas as províncias. Neste instante, a atmosfera no palácio se preencheu de um temor reverente. Os nobres presentes, cúmplices do plano sombrio, começaram a questionar suas próprias alianças. A luz de Deus atravessava as sombras, e a vitória de Ester começava a desenhar uma nova esperança, mesmo diante do ameaçador passado. Algo glorioso estava prestes a acontecer. O que se colocava diante dos que buscavam sabedoria em Deus era a promessa de redenção. E tudo se fará conforme a vontade do Altíssimo, sussurrou a multidão do povo, consagrados em oração à esperança e à salvação que se aproximava. Naquela noite, enquanto Susã se preparava para a liberdade, o Espírito do Senhor piscava nas mentes e corações do povo. Então, preparem-se, pois o que virá será ainda mais glorioso do que imaginamos. O Senhor, o nosso Deus, está orquestrando um grande milagre que surpreenderá as nações. E nesse fervor crescente, as cortinas do plano divino começavam a se abrir, revelando que a grande batalha da justiça e da redenção estava, na verdade, apenas começando. O que Deus preparou, ninguém poderá impedir, e a história do seu povo estava prestes a se tornar uma lenda de fé através das gerações.